O Natal, a literatura e a dívida pública brasileira. O bem-humorado e crítico social, o escritor Charles Dickens, autor das aventuras do Sr. Pickwick, nasceu em uma Inglaterra vitoriana, extremamente injusta socialmente. Por isso, em Um Conto de Natal, Dickens nos fala de um homem extremamente sovina que recebeu a visita de 13 espíritos de Natal e mudou seu comportamento, passando a ser generoso. E o Conto de Natal de Dickens, que por ironia foi escrito para pagar umas dívidas do escritor que passava por dificuldades financeiras, acabou se tornando o seu texto mais famoso mundialmente. Mas não só o escritor inglês inspirou-se literariamente nesta data festiva. Um escritor mexicano, que me foge o nome, desculpem, é a idade, contou que um homem muito pobre escreveu, há poucas semanas do Natal, uma carta endereçada a Deus e a enviou ao correio. O carteiro a recebeu, mas posteriormente, ao tentar despachá-la, conferindo com mais precisão o nome do destinatário, achou melhor perguntar ao chefe o que deveria fazer. O superior decidiu abrir a carta para ver o que estava escrito e, percebendo que era um pedido de ajuda humanitária para um homem viúvo, pobre, desempregado, com 3 filhos pequenos, chamou os outros carteiros, organizou uma vaquinha, reuniu boa quantia em dinheiro e a devolveu ao pedinte através do mesmo carteiro. Poucos dias depois, ainda antes do Natal, outro carteiro recebeu do mesmo homem outra carta endereçada a Deus. O mesmo chefe da repartição adotou o procedimento igual ao da carta anterior, pois deduzira se tratar de um agradecimento pela generosidade com que o remetente fora atendido, já que todos haviam se emocionado ao ponto de abrirem os bolsos. Ao ler a carta aos demais, o chefe dos carteiros surpreendeu-se, pois a resposta não era bem que esperava. Deus, escrevo para agradecer de coração ao dinheiro que me enviastes. É o suficiente para mim e meus filhos termos um bom Natal. Sei, no entanto, que o Senhor, conhecedor de todas as coisas, deve saber que depois do Natal precisaríamos de mais, e acredito que essa quantia nos foi enviada, mas desconfio que o carteiro deve ter metido a mão. Não o condene, deve estar precisando, mas de qualquer modo, mudei de carteiro e suplico que envie a quantia retirada, encontrando um modo de entregar o dinheiro por outros meios, que não o correio. Por mais irônico que possa parecer o ocorrido, ficticiamente ou não, muita coisa tem a nos ensinar. Vamos lá. De um modo geral, o capitalismo gera nas pessoas sentimentos de insatisfação e desconfiança mútuos e permanentes. Enquanto muitos não têm o mínimo, outros nunca estão satisfeitos com o que têm, por mais que possuam mais do que precisam. As molas da publicidade despertam, principalmente em épocas festivas, o impulso ao consumo, fazendo surgir cenários desiguais para a comemoração do Natal, os quais são espelhados nas redes sociais sem nenhum pudor ou constrangimento, pois nossa sociedade se orgulha em ostentar. Uns mostram banquetes, outros gastam o que não têm para tentarem igualar-se aos demais, e outros ainda sofrem, pois não têm nada. Uns poucos são conscientes de nossa realidade social. Por outro lado, a caridade surge como fórmula imediata para aplacar nossa consciência. Vivemos em um dos países mais injustos socialmente no mundo, e o Natal, assim como outras datas festivas, refletem isso. Patrões que não aumentam o salário de seus empregados de forma digna, esmeram-se em dar uma vez ao ano, gratuitamente, um lauto jantar para seus funcionários. Mas, pensam alguns, apesar de injusto, não é melhor que, pelo menos uma vez ao ano, as pessoas simples possam ter algo melhor em suas mesas através da caridade do que não ter nada? Não é melhor que, mesmo tendo suas diferenças, muitos se forcem a abraçar seus parentes pelo menos uma vez ao ano do que nunca? Por tudo isto, pelas diferenças sociais e econômicas, pelas percepções emocionais díspares, o Natal inspira sentimentos antagônicos
antagônicos nas pessoas. Em alguns, a caridade, a solidariedade, e em outros, a repulsa, pois o identificam com a hipocrisia, com a falta de compromisso humanitário que devíamos ter não somente em um dia, mas em todos os dias do ano. Não sei qual a tua postura com relação ao Natal. Isso não me interessa tanto, porque sei que não vai mudar nada caso o comemore ou odeie. O que sei é que mais da metade do orçamento de nosso país é levado por rentistas e banqueiros que não apertam um parafuso e sem nenhum trabalho, em nome de uma dívida pública que não existe de fato, pois não é contraída para o benefício da população e sim composta de juros sobre juros e mecanismos fraudulentos, beneficia uma ínfima elite, dizem 22 mil famílias, com o sacrifício de todos. E, por isso, por faltar o essencial à maioria, todos duvidam de todos, como o homem da carta que achou que o carteiro havia ficado com o dinheiro que Deus lhe teria enviado. De igual modo, pessoas que se dizem até patriotas atacam professores, funcionários públicos, acusando-os de marajás. Outros até atacam os beneficiários de programas assistenciais como Bolsa Família, sem se perguntarem como os parasitas rentistas levam metade do orçamento brasileiro, o Bolsa Banqueiro infinitamente maior, sem nenhum esforço. O que você pensa sobre o Natal, para mim, não é importante. Você pode ou não fazer caridade, comemorá-lo ou não, mas esforçar-se para entender o que realmente acontece em nosso país e ser de fato um cidadão e uma cidadã é sim dever de todos nós. Ser de fato brasileiro é bem mais do que enrolar-se em uma bandeira e sair fantasiado, defendendo valores abstratos que não mudam em nada a nossa realidade. No Natal e em qualquer época, devemos nos perguntar por que uns têm tanto e outros não têm nada, e não duvidar dos carteiros, dos que entregam as mensagens e fazem de tudo para termos um mundo melhor, cumprido com seu dever profissional e muitas vezes sendo injustiçados justamente por isso. Essa crônica foi escrita e lida por mim, jornalista Marcos Henrique Guimarães, escritor, membro do coletivo de cultura Estrela da Encruzilhada, do deputado estadual Dr. Antenor. Muito obrigado.